aqui à minha direita. Morris é empreendedor. Olha isso, empreendedor. Muito importante no atual momento que vivemos. Ele é engenheiro de software, extremamente importante. Ele é fundador e também o gestor, o responsável pela Mature Jobs, que está aí no mercado acontecendo. Boa palestra para você, a Raquel ajuda-nos no controle do tempo. Para a gente poder conseguir ver melhor os slides. Se puder apagar tudo, acho que é melhor. Obrigado. Obrigado. Bom, é um grande prazer para mim estar aqui. Vou deixar isso aqui, senão eu derrubo. É um grande prazer para mim estar aqui. Eu quero parabenizar todos os organizadores pelo evento, o vereador Natalini, a Luciana, todo mundo que está fazendo parte aqui. É um evento maravilhoso, super importante e muito bom que está trazendo esse tema que está mais do que necessário, né? E eu estou muito contente de poder vir aqui hoje compartilhar com vocês um pouco dos aprendizados que eu tenho tido nessa iniciativa da Mature Jobs, que é um negócio de impacto social que foi criado visando ajudar pessoas acima de 50 anos a se recolocarem e se atualizarem. Mas antes eu vou explicar, todo mundo muitas vezes me pergunta, mas por que você está fazendo isso, se você é jovem, etc. e tal. Então eu gosto de contar rapidamente o porquê, né, da minha história. Eu comecei a olhar para isso muito inspirado pela minha avó, que trabalhou até os 82 anos, super ativa, e um dia, estando ainda super bem, ela indo para o trabalho, com 82 anos, pegava metrô ou ônibus, para ir para o escritório onde ela era uma produtora, ela caiu na calçada e se machucou. E aí, a partir desse momento, ela parou de trabalhar, passou a ficar em casa o dia inteiro, praticamente lá sem fazer nada, e foi então que a saúde dela realmente declinou muito. E aí ela desenvolveu Alzheimer e tudo isso, então, e ela faleceu em 2013 com 91 anos. Quando ela faleceu, eu refleti muito sobre essa história dela, e foi justamente quando eu estava numa fase de transição profissional. Em 2015 eu saí definitivamente da outra empresa de tecnologia que eu trabalhava, e foi justamente quando a crise tinha estourado. E aí eu comecei a conhecer muita gente que me lembrou a história da minha avó, só que muito mais jovem, com 50, 60 anos, não tinha oportunidade de trabalhar, de se manter no mercado ou de voltar para o mercado, e por isso ficavam deprimidas, adoeciam. E aí eu fui pesquisar a respeito e vi que não encontrei quase nada sendo feito a esse respeito por governo, por empresas. E ali eu vi oportunidade de negócio, né, já que eu sou empreendedor, e de impacto, porque já tinha muita gente sofrendo com isso e ia ter cada vez mais. E assim que eu comecei, entrei de cabeça nesse mundo, abracei essa causa. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui, né, não sei se dá para ler, mas é o que você faria se te excluíssem de uma vaga de emprego ou de um processo seletivo pela idade, né? Quem aqui já passou por esse tipo de situação? Tá? As outras pessoas não param para pensar nisso, né? Apesar de ela muitas vezes receber do gestor que não, né, o funcionário que é para ser contratado tem uma idade máxima, normalmente até 35 anos, ela não pensa nas consequências disso. Então, a provocação que eu faço para as empresas, logo de cara, para os RHs principalmente, se você receber do gestor uma ordem, por exemplo, para essa vaga aqui, eu não quero um funcionário, sei lá, gay ou negro, por exemplo, ninguém vai aceitar, né? Isso é totalmente inadmissível. Agora, se o gestor fala para o RH, para essa vaga eu quero uma pessoa que tem no máximo 35 anos, isso é normal, isso é aceito, né? Ainda a gente sabe que é super comum. Só que não dá, a gente tem que olhar da mesma forma, não dá mais para aceitar esse tipo de coisa, já que a população está envelhecendo. Então, esse gráfico aqui ele mostra a questão da inversão da pirâmide etária, né, que a gente sempre fala no Brasil, mostrando como era no ano 2000, no formato de pirâmide, e como vai ficar em 2035, mais clarinho atrás, no formato de pera. Ou seja, a gente já passou do meio desse caminho, a gente está falando de futuro, a gente está falando de presente, né, e a inversão é total. Então, a sociedade toda precisa olhar para isso, porque o Brasil vai ser muito impactado por essa questão. Hoje, nós já chegamos, agora em 2018, a 30 milhões de idosos no Brasil. A 100% da força de trabalho do Brasil vai ser composta por pessoas com 45 anos ou mais.
E isso é totalmente diferente do que a gente vê hoje na maior parte das empresas, né? Não só as empresas de tecnologia, que nem se fala, mas grande parte das empresas hoje você vê lá CEOs, diretores de 30 e poucos anos, média de idade das empresas de 20 e poucos anos. É comum, né? As empresas foram por um processo de juniorização muito grande, principalmente em função da crise, né, para economizar dinheiro, só que não dá mais para continuar fazendo isso se as pessoas estão vivendo mais, vai ter cada vez menos jovens. Hoje em dia já é difícil para as empresas reter os jovens, porque os jovens querem empreender, querem ter diferentes experiências, né, não ficam muito tempo no mesmo trabalho, e vai ser cada vez mais assim, né, porque a gente vai ter cada vez menos jovens. Bom, a reforma da Previdência já se falou muito aqui, ela trouxe muito à tona essa questão, né, do trabalho. A gente vai precisar trabalhar mais também, porque vai demorar mais para se aposentar, mas essa questão vai muito além da reforma da Previdência em si. A questão é, a gente com 50 anos talvez esteja na metade da vida, né, então não tem sentido eu começar a pensar em parar de trabalhar aos 50 anos. Porque, como já foi falado aqui, ou eu não vou querer parar, ou eu vou precisar continuar gerando renda, né, para viver mais. Tem muita gente que não assistiu, tem que assistir. Esse filme é obrigatório, é um filme maravilhoso, com o Robert De Niro, tem já 3 anos esse filme, O Senhor Estagiário, não deve ser difícil de encontrar. E ele é um filme, o Robert De Niro nesse filme ele tem 70 anos e ele está cansado de ficar parado sem fazer nada e ele vai para uma vaga de estágio numa startup, numa empresa de tecnologia, onde é todo mundo super jovem. Ele chega lá, as pessoas riem da cara dele e falam, o que você vai fazer aqui? Né? Não entende como ele vai ajudar. E no final ele acaba revolucionando o ambiente com a experiência de vida dele, com o jeito dele de lidar com as pessoas. Então é muito interessante, por mais que seja um filme de ficção, ele é super realista e ele acabou inspirando casos reais, inclusive aqui no Brasil, como esse, de uma agência de publicidade que abriu uma vaga de estágio para idosos e eles não queriam saber o currículo, eles queriam a história de vida das pessoas, eles receberam 1000 candidaturas para uma vaga, acabaram contratando um senhor de 68 anos e foi bem interessante. Então, e esse assunto hoje em dia, sempre que acontece, sai em todos os lugares porque realmente está super em pauta. Pode passar, por favor. Quer envelhecer. Com sorte, todos nós vamos envelhecer. Ou nós somos ou seremos velhos, né? Principalmente dentro das empresas onde as pessoas lá são muito jovens, RH geralmente é muito jovem. Eu falo, se você pratica o preconceito etário hoje, você vai sofrer isso lá na frente. Né? E aí eles acabam associando com casos familiares e tal, até que a ficha cai, eles percebem a importância de olhar para isso. Então, seguindo aqui. Então é isso, é quebrar paradigmas mesmo no mercado de trabalho. Como eu falei, isso não é de uma hora para outra, é uma questão cultural que aos poucos a gente vai conseguir mudar, mas não dá para a gente só esperar as empresas, como eu falei. A questão da diversidade, eu já falei. Opa, volta. O diálogo intergeracional, que também já foi falado aqui, que é muito importante, né? A gente fala muito para as empresas, a integração intergeracional, ela tem que criar um ambiente para isso. E é um desafio também muito grande para as empresas ter várias gerações dividindo o mesmo ambiente de trabalho. Ela pode ganhar muito com a troca riquíssima que acontece, mas isso não é algo simples de se fazer. Então, como que está a Maturity Jobs hoje? Já são 80 mil pessoas cadastradas na plataforma no Brasil inteiro, tá? Mais de 700 empresas que já usaram a plataforma, 35 mil candidaturas, então os números são muito grandes, são todos orgânicos, mas a gente sabe que é isso. O número de vagas ainda é muito pequeno para o número de pessoas que estão buscando. Então, a gente tem que falar sobre empreendedorismo, sobre novas formas de trabalho. Então, quem que são os matures, que é esse público acima de 50 anos que a gente atende, que a gente não chama de idoso, tercel. Os que estão precisando de orientação, tem muita gente que fala que está perdido porque quer mudar de área, mas não sabe muito bem como, não sabe o que fazer, mas precisa de orientação, às vezes desde um coach até uma orientação psicológica. E os que estão mais preocupados com a ocupação, que eventualmente já está aposentado, mas não quer ficar parado. Então a gente tem feito ações para tentar atender esses 4 perfis. Opa! E aí, a Maturity Jobs é uma plataforma digital, mas a gente percebeu que não dava para ficar só no online. Então a gente começou a fazer cursos, eventos. Então, em março, a gente fez um evento para 300 pessoas de dia inteiro para falar sobre novas formas de trabalho para pessoas acima de 50 anos. E aí, através de um grupo no Facebook, que a gente tem que chama Comunidade Maturity Jobs, que é aberto, qualquer um pode entrar, as pessoas lá interagindo muito umas com as outras, a gente percebeu que precisava ajudar nesse sentido, então a gente começou a criar encontros de networking para que as pessoas pudessem fazer parcerias e negócios entre si.
E hoje isso já acontece em 5 cidades além de São Paulo, todo mês. É muito interessante o que acontece nesses encontros, entre várias outras coisas, e também cursos, palestras online para pessoas que estão em outras cidades. Então, o objetivo da Maturity Jobs... Opa, vamos lá. Não importa nada, isso abre um leque de opções muito grande. Tá? Então, as pessoas têm que olhar a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira também nesse momento. Então, quem quiser, depois é só entrar no site para saber mais, o cadastro é gratuito. E aí, a mensagem final que eu deixo, se eu conseguir aqui, parafrasear, ia ser sempre um país de jovens, né? E não é mais assim. O futuro do Brasil é de ser um país de pessoas maduras, né? Um futuro próximo, bem breve. Aí a gente tem que entender todas as mudanças, as diferenças que isso causa, né? Do olhar que a gente tinha antes, entender que isso é uma coisa boa, que não tem nada de ruim envelhecer e ser um país mais envelhecido, mas a gente tem que saber aproveitar esse potencial. Tá? Então é isso, aqui estão os meus contatos. Gente, muito obrigado. Muito obrigada, Morris, por sua apresentação. Eu acho muito interessante porque ele começa, né, começa a nos contar que foi a sua avó que inspirou este trabalho, que é uma empresa de negócio,